Continuando a nossa aula de ética e valores, o autor fala que grande número de autores tem afirmado que a cultura moderna apresenta um peculiar subjetivismo. Os novos padrões culturais, os novos hábitos econômicos vão implicando numa nova dinâmica social, numa nova dinâmica e numa nova concepção a respeito da vida das pessoas. Nós temos uma dissolução das hierarquias. Outrora, havia uma devoção sobre essas hierarquias, e como a gente agora não gosta mais de nenhum sistema hierárquico, segundo o autor do texto, isso vai fazer com que haja um novo tipo de narração na história política. O próprio século XX foi vítima dessa crise na autoridade política. Nós tivemos na primeira metade do século XX, na Europa, na segunda metade do século XX, nos primeiros 30 anos, as famosas negações do sistema democrático, as várias nuances de Estado autoritário ou totalitário, como diz o texto. Então, uma nova história política, ela foi narrada, claro, implicando numa nova concepção de sociedade e de ser, já que a sociedade, desses sistemas onde a democracia ela foi negada, ela teve que ser repensada. O indivíduo, o indivíduo na antiguidade, ele era visto como indivíduo que deve ser submetido à lei, independente de quem ele seja, já que havia o chamado primado do todo sobre a parte. Esse indivíduo na sociedade contemporânea, ele se perde porque não existe mais essa rigidez. Os fundamentos, eles foram esvaziados e não tem como você fazer uma ligação, de fundamentos rígidos com a sociedade contemporânea. Portanto, ao perdermos esse ponto importante que é a referência central a fundamentos inclusive ontológicos, a fundamentos do ser, fomos empurrados ou jogados para uma sociedade que, ao perder a sua referência, termina tendo muita dificuldade de estabelecer critérios externos e critérios internos para o julgamento dos atos do ser. Muitas vezes esses critérios são frágeis, e eles são critérios, como vai dizer o texto, que vêm veiculados por um noticiário da TV, que fabrica modos, que cria modelos de justiça e que cria, de certa forma, modos de existência. O autor diz que a gente entra numa sociedade contemporânea com a chamada crise de fundamentos. Ele até faz uma pergunta: não seria a própria orientação axiológica do século XX, ou seja, não seria uma vontade do século XX nos empurrar para o século XXI, para um lugar sem aquilo que eu falei para vocês que é fantástico, perspectiva nítida? Não seria uma orientação? Até para deixar a gente, olhe, como eu sempre digo, boiando. Não seria essa uma perspectiva? Nós tivemos a dissolução das hierarquias, nós tivemos a chamada crise de autoridade. Nós no Brasil passamos por essa crise de autoridade. Quem é o estadista que a gente, de certa forma, coloca como grande estadista da nossa sociedade? Quem é o político? Quem é o líder político que a gente diz: esse líder, sim, esse eu me espelho e digo que ele é? Nós sabemos que não temos. Nós não construímos esse líder. E claro, a não construção de lideranças que são exemplos para a gente, termina fazendo acontecer o que já vem acontecendo na sociedade há algum tempo. Na experiência política que nós temos,
a nossa experiência cotidiana, é aquela experiência de escolhermos o salvador da pátria, aquele que de uma hora para outra, não é, vai resolver o problema da pobreza, ou vai resolver o problema da falta de religião, ou vai resolver, não é, o problema da violência, ou vai resolver o problema da corrupção. A gente tem escolhido líderes assim, certo? Sem critério. Isso não são critérios para escolher liderança. Infelizmente não são. Isso é coisa de momento, não é? De momento. Porque nós perdemos a capacidade de enxergar o que é uma verdadeira liderança política. E isso implica, certo, no nosso modo de ser, de estar e de se comportar na sociedade. Veja o nosso comportamento antiético frente à questão política partidária. Dois lados, sociedade dividida, polaridade inclusive, né, potencializada pelos principais líderes, que esse é um problema, né? Cada líder de um lado potencializa a polaridade e a sociedade sendo enganada em função, certo, de propostas e estruturas de poder pessoal ou de partido, ou de partido A ou de partido B, nos levando para isso que aí estamos, uma sociedade em que o ódio campeia e que, aliado a esse ódio, os nossos atos, que cada vez são imorais. E aí, de presidente a eleitor, moralidade completa, infelizmente. Como vai dizer aqui o texto, atribuindo a compreensão hegeliana, certo? Parece que estamos destituídos da ordem e entregue à irracionalidade. E aí o autor vai fazer um questionamento interessante. Ele vai dizer, não é? A referência nos leva a questionar outra vez a falta de racionalidade no mundo humano, no sentido de carências de fundamentos unitários, referências transcendentais mais ou menos incontestes com as quais existiam em outros tempos. A ética vai permanecer como um conceito impreciso, emergente a alusões à criminalidade, à corrupção política e aos limites da competição econômica apenas. Porque ética não é só isso. Ética não é só isso, né? Ou seja, há uma expressão falta de ética, como se essa expressão falta de ética fosse apenas falta de ética dos outros. Mas quantos de nós não fica alegre quando o troco vem errado? Errado no sentido de vir a mais. Quantos de nós não fica alegre? Isso é falta de ética, falta de compostura. Quantos de nós não cola na prova e depois sai nas ruas gritando contra a corrupção? Não nos enxergamos completamente. Falta de ética não só são esses três elementos que o texto coloca. O autor diz que na sociedade, segundo Hegel, né, uma sociedade racional e não racional, né, de certa forma, o modelo ideal seria esse, né? Ordem, estruturação, adequação entre meios e fins, proporção justa entre atividade e valores, legitimidade de poder e estabilidade. Esses são os ideais que o autor coloca como ideais, né, sociais genéricos de uma sociedade que vive em harmonia e que respeita a sua ordem. Mas ele faz, como eu disse para vocês, algumas perguntas importantes. O autor diz: cabe perguntar de novo, todavia, se pode aplicar modelos racionais genéricos de vida que abranjam dimensão ética e plano econômico, político e cultural a coletividades constituídas por milhões e milhões de habitantes? Pode-se planejar qualidade de vida, ao mesmo tempo democracia, justiça social e ordem estável para enormes coletividades? O autor vai dizer: dificilmente nós conseguiremos isso. Porque, minha gente, quanto maior é a sociedade, nós teremos aí um pesadíssimo distúrbio diante da viabilidade dos padrões éticos. A grande quantidade de gente, a massa, o autor vai dizer,
não é apenas um fenômeno estrutural quantitativo, ele é qualitativo também. De difícil, não é controle, de difícil inclusive, não é compreensão. O autor reafirma isso: a imensa população das megalópolis não há como governar inteiramente, destrói e desmonta todos os modelos de ética que foram construídos na sociedade classe, onde situar padrões e normas dentro de sociedade onde coexistem valores opostos, mas não pela presença da tolerância, mas sim pela dispersão das estruturas, já que nesta sociedade, esta sociedade é composta de várias estruturas, né? O autor diz que a modernidade trouxe coisas muito valiosas, progressos técnicos, né? Pluralismo, liberdade crítica, mas pluralismo tem preço, liberdade crítica tem preço. E o autor, né, diz que diluir as certezas, diluir os fundamentos, isso para a sociedade é muito ruim, do ponto de vista que a deixa, nesse caso, perdida. Claro que eu disse para vocês que se os fundamentos epistemológicos, teóricos foram perdidos, a TV, eu estou aqui do lado de uma, bem grande, inclusive, que eu utilizo para ver o noticiário, essa TV aqui, né, de certa forma, ela tem um domínio muito forte. Aliás, os meios de comunicação não é só a TV, rede social, certo? Agora, não é ambivalente. Pode ser boa, pode ser legal, pode ajudar no processo de informação, mas pode lascar com o ser humano. Por quê, né? Porque ela manipula o público, porque oferece valores distorcidos, porque ela não está aqui, não está em nossa presença para nos educar, ela está para vender. E aí, para vender, que é a finalidade final desses grandes meios, não se mede o caminho. Ou seja, os meios que vão ser utilizados justificam os fins, e os fins é vender. Por isso que o autor fala dessa manipulação do público, ou de uma filosofia do ganhar, que é a chamada filosofia do êxito. O meio de comunicação coloca muito bem isso. As novas configurações de família, a família que passou de uma instituição sagrada e divina para o contrato, tudo isso vai modificando o ser. E algo que era, por exemplo, que deveria ser, por exemplo, natural, vai para o campo do desvio. Como é que a gente aplaude alguém que devolve um dinheiro, pelo amor de Deus? Como é que a gente diz que alguém é bom, que é sincero? Porque alguém está fazendo o correto? Infeliz da sociedade que admira seus líderes, porque esses líderes fazem o correto. Fazer o correto é fazer o correto. A pessoa está lá para quê? A pessoa está lá para fazer o correto. Está lá para fazer o correto. Juiz, delegado, professor. Se eu estou para dar aula, eu tenho que chegar a aula na hora certa. Se a aula para começar às 7h30, eu começo às 7h30, 1h30, 7:50, 8h30. Porque é a minha obrigação. E vocês não precisam me elogiar por isso. Eu não preciso receber prêmio por isso. Porque isso é a minha obrigação. Como é a obrigação de qualquer pessoa que é uma servidora pública. Que é uma pessoa que presta serviço ao outro. Mas, não é? A televisão faz festa quando alguém acha o dinheiro que não é dele e devolve. Não é? Ou seja, o normal passa a ser desvio. Isso é muito ruim. Ou seja, excepcional. Excepcional ser honesto na sociedade. Vamos começar a dar prêmio para os honestos. Lembre-se lá da sociedade grega. Tem dois temas importantes aí desse texto, que é o pragmatismo e do hedonismo. Não é? O autor diz que
nunca na sociedade, nunca como antes na sociedade, se colocou em dúvida a função da teoria para resolver os problemas da vida, né? E de repente a teoria só serve na hora, digamos assim, da dificuldade. Está aí o coronavírus. Pau, 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 pau na ciência. Pau, pau, pau no sistema público. Pau, pau, pau na universidade. Aí quando vem o coronavírus, aí o pragmatismo, né? Isso é pragmático não, mas vamos aplaudir os enfermeiros, vamos aplaudir os cientistas, vamos aplaudir as universidades, porque elas estão dando uma resposta correta. Veja, somos pragmáticos, né? Somos pragmáticos, isso tem sido ruim, né? Infelizmente, o autor fala desse pragmatismo. Como vai falar também do hedonismo ligado ao fascínio com a ciência, né? O autor fala que desde a revolução científica, a revolução tecnológica do século XIX, cada vez mais a ciência vem sendo algo importante na nossa sociedade e na mentalidade ocidental. Por mais que protestasse, da presença, por mais que protestasse contra a presença da máquina dentro da vida humana, a máquina inteligente vai ficando, algo que passa a ser indispensável. E aí, claro, algo foi colocado nesta relação do homem com a máquina. Algo que é da própria natureza do homem, mas que de repente ele não compreendeu e passou a reproduzir isso com muito afinco. A relação afetiva que nós temos hoje com a ciência, com a ciência não, com a técnica, a tecnologia, que essa relação afetiva vai ser chamada aqui de relação hedonística. Hedonismo, vocês sabem, né? Prazer. Sentir prazer ao usar a tecnologia. Ter prazer ao usar a tecnologia. Era o sonho que o autor vai dizer da tecnocracia. Que significa tecnocracia, governo da técnica? O sonho do governo da técnica era fazer com que a gente não só dependesse da técnica, mas que também, ao usar a técnica, a gente sentisse prazer. Quantos de nós não chora quando o celular quebra? Quantos de nós não fica agoniado quando não tem sinal de internet em casa? Ou seja, a tecnologia afetou a nossa área do prazer. E aí vem o tema da técnica, que o autor diz que isso potencializou o que a gente chama de lado infantil, por conta do óbvio. Lembrar agora do filme que eu assisti agora há pouco, e se vocês puderem assistir, o nome do filme é O Poço, não é? Filme que fala sobre a individualidade, também fala da solidariedade. Então, é óbvio que a tecnologia ela tem a tentação da facilidade, da segurança e da eficiência. Mas tem um problema, porque a técnica antigamente era só o fazer. E só o fazer antigamente não precisava de ética. Mas como esse fazer passou a fazer parte do nosso cotidiano e da nossa vida, claro que o problema da técnica e da tecnologia, ele é um problema ético. O homem constrói, o homem destrói, o homem fabrica, o homem cria instrumentos. O homem cria a rede social para ajudar, mas para destruir outro. Então, a ética hoje é um problema. A técnica, implica uma ética. A ética não é problema, A técnica implica, uma ética. Como vai dizer aqui o texto, cada vez mais as coisas que se dizem e se fazem implicam referências técnicas. Não será uma frase banal, apesar de óbvia, dizer que a técnica se tornou um fascínio absoluto a dominar totalmente o espírito das pessoas e dos grupos humanos. Mas ela é ambivalente. Posso usar a tecnologia para ajudar as pessoas, como também posso usar a tecnologia
para matar milhões e milhões de pessoas. E o autor lembra do tema da bioética. Pense num tema importante. Com ele eu vou finalizar essa aula. Não é finalizar esta aula porque ainda terei uma outra videoaula para encerrar esse assunto. Bioética. Minha gente, cada vez mais temos que estar atentos ao que estão fazendo com o corpo humano, a manipulação genética, ao que estão fazendo com os nossos alimentos. As que vocês já comeram até moia. Até moia não é uma coisa de Deus. Não foi Deus que fez, não é? Foi o homem que fez. Até que ponto a manipulação genética é benéfica? Isso é uma pergunta importante. Importante para discutirmos a bioética. Porque senão vamos avançar cada vez mais e essa sociedade não será mais humana devido às tantas manipulações que o homem é capaz de fazer. Portanto, o tema da bioética é urgente para a gente discutir as manipulações que estão ocorrendo com o próprio ser humano, os marcadores genéticos no seu DNA, na possibilidade de clonagem, de modificação dos alimentos. É um tema importante nessa relação com a ética. Próxima aula eu vou tratar aqui do debate teórico, certo? E, claro, da grande dificuldade de vivermos numa sociedade ética quando, infelizmente, os fundamentos eles foram diluídos.